Oi, gente, está começando mais um programa Sabor com Requinte, o nosso encontro de gastronomia semanal. E no programa de hoje, ainda continuando com o tema de Páscoa, eu vou estar fazendo um bacalhau bem diferente, que é um bacalhau feito no forno com uva passa, com tomate, lascas de champignon, batata em rodela, bem saboroso, super fácil de fazer. E vou estar recebendo também a Michele Cancian, que é dona do Café Coffee Break, e vai estar ensinando pra gente um muffin de cenoura com ganache de chocolate. Uma receita rápida e saborosa. Então, para começar, eu vou estar colocando a uva passa escura de molho no vinho branco seco. Você vai usar aproximadamente uma xícara de uva passa para aproximadamente um cálice de vinho branco seco. Essa uva passa, durante o preparo, ela vai estar aqui só para ela hidratar. Quem não gostar de colocar bebida alcoólica, pode hidratar em água fervendo também, não tem problema nenhum. O bacalhau que eu utilizei aqui foi o bacalhau cod, que é o bacalhau do Porto. Ele já está dessalgado e ele foi fervido só para soltar essas lascas. Então ele fica fácil de manipular. Se você em casa quiser usar o bacalhau site, não tem problema, que é um bacalhau de custo inferior. O interessante desse cod aqui é que ele solta essas lascas grandes e daí dá para sentir bastante o gosto do peixe e a textura do bacalhau, que é uma textura mais firme, diferente dos outros tipos de peixe. Então aqui a gente separa a carne do bacalhau com a espinha e faz essas lascas grandes com a própria mão mesmo, não precisa usar faca, nada. Depois vocês vão tirar essa pele, a pele a gente descarta e usa só o peixe. Então fica desse jeito aqui, lascas grandes. E agora para refogar ele eu vou utilizar, em uma panela grande a gente vai colocar a cebola, o alho para refogar esse peixe. Depois ele vai para o forno só para fazer uma camada grossa em cima, que é de parmesão com farinha de pão, só para dar uma crocância, uma textura. Aqui então eu vou estar colocando azeite à vontade. O azeite ele combina muito com bacalhau, com esse tipo de peixe. Então pode colocar uma quantidade maior do que a gente usa normalmente. Depois que esse azeite aquecer, a gente vai colocar 2 colheres de sopa cheias de cebola. Se você gostar de cebola e quiser colocar ele em rodela também, não tem problema nenhum. Não precisa ser assim em cubinho. E a gente vai deixar essa cebola cozinhar até ela ficar bem transparente para depois poder adicionar o alho. Depois que a cebola estiver praticamente transparente cozida, a gente vai adicionar 2 dentes de alho. Pode ser ou picadinho ou espremido, do jeito que vocês acharem melhor. Mas é importante pôr porque o alho ajuda a dar sabor, fica muito gostoso. Esse bacalhau que a gente está usando é lá da Mercearia Líder. Então, se você quiser um bacalhau de salgado de qualidade, você encontra lá. É muito gostoso esse bacalhau do Porto. Depois que o alho estiver cozido, começar a ficar transparente, a gente vai adicionar o tomate. Esse tomate, ele tá vermelho, mas ele não tá muito maduro. A proposta aqui desse prato é ele dar uma colorida no prato, mas ele manter uma textura bem firminha. Então, na hora que ele começa a sofrer o cozimento, se ele estiver muito maduro, ele vira um molho de tomate. Como eu não quero que ele vire um molho de tomate, na hora de escolher o tomate, então vocês escolhem um tomate mais firminho para dar essa textura desejada aqui. Então agora ele já salteou, junto com o azeite, com a cebola e com o alho, eu vou adicionar as lascas de bacalhau. Esse bacalhau aqui, se você comprar ele sem ele estar dessalgado, ele tem que ficar aproximadamente 3 dias na água com gelo e trocar essa água com frequência para ele não ficar muito salgado, para ficar saboroso. Então agora eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho, por aproximadamente de 12 a 15 minutos em fogo baixo. Se precisar, pinga um pouquinho de água para ele não grudar no fundo da panela ou um pouquinho de azeite. Depois que o bacalhau estiver cozinhado aproximadamente, então uns 10 minutinhos, 12, a gente vai adicionar aqui champignon fatiado. Esse é a gosto, pode ser uma xícara, 2 xícaras. E um pouquinho de cheiro verde, só para dar a cor. Um pouquinho de salsinha com cebolinha. E aqui eu vou estar colocando uma pitadinha de pimenta do reino. Eu vou deixar cozinhar mais uns 2 minutos aqui no fogo alto, para a gente já poder fazer a montagem. Então o bacalhau está pronto. Agora, entre as camadas de batata e de bacalhau,
vai ter ovo cozido e essa passas que já está hidratada no vinho branco seco. Então eu preciso coar a passas para já deixar ela pronta para a gente poder utilizar. Quem ferveu ela na água também já coe, já deixa ela aí separadinha. E o ovo, são 2 ovos. Quem gostar muito pode pôr 3 ou 4, viu, gente? Eu vou usar só 2 aqui. E pica grosseiramente ele. Depois que cortar ele em rodela, pode só bater assim com a ponta da faca. Ele fica bem grosseiro mesmo, não tem problema formato, não precisa ser nada muito regular, não. E agora a gente vai começar a montagem. Então, num pirex oval, retangular ou redondo, a gente vai colocar uma camada primeiro aqui do bacalhau. Esse prato fica muito interessante porque ele mistura a textura da batata, que ela tá al dente, com a textura do bacalhau, que é um pouquinho mais firme, e o agridoce da passas fica bem interessante, super saboroso. Não precisa colocar muito espesso não, pode ser só um fundinho assim, porque o gosto do bacalhau é forte, então não precisa ser uma camada muito grossa. Depois a gente vai colocar a batata cozida cortada em rodelas. Essa batata ela foi cozida sem sal, só em água. Depois da batata a gente coloca um fiozinho de azeite. Aí vai entrar aqui agora a uva passa hidratada. É a gosto. O ovo cozido, que são 2 unidades. E eu vou colocar 3 colheres de requeijão e vou cobrir com o restante do bacalhau. Depois que a gente colocar a última camada de bacalhau, vocês podem colocar, se quiser, mais um pouquinho de catupiry ou de requeijão, só para dar uma cremosidade. E por último, para cobrir, para fazer aquela camada crocante, a gente vai misturar em um bowl ou numa bacia, vocês misturam um pouquinho de farinha de pão ou farinha de rosca com queijo parmesão. Aí faz tipo uma farofinha com a mão, porque na hora que o queijo misturar com essa farofa de pão, vai dar aquela camada dourada e com outro tipo de textura, que é uma textura mais crocante, igual eu tinha dito antes. A gente vai cobrir agora com essa farofinha e vai levar no forno, só para derreter o parmesão e a camada de cima ficar crocante. O bacalhau então ficou pronto, aproximadamente 10 minutos no forno a 180. Ele tem que ficar com essa camadinha dourada e crocante aqui para vocês saberem que já está pronto. Eu vou tirar um pedacinho aqui só para vocês terem uma noção de como que fica por dentro. Tá com um cheiro maravilhoso, viu, gente? Então assim, na hora que serve no prato dá para ter uma noção. Que é um prato colorido, um prato cremoso, fica muito saboroso, pode ser servido com arroz branco ou arroz integral, arroz com castanha, do jeito que vocês acharem melhor. Então essa é a nossa dica de bacalhau para Páscoa, vocês façam e depois me mandam um e-mail para contar como é que ficou. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso você acompanha a dica Seguros dessa semana. Até já!